Olá, automatizadores! Eu adicionei uma máquina de fumaça de forma automatizada à minha decoração de Halloween. Você pode fazer o mesmo na sua própria casa. Vou mostrar para vocês como eu fiz isso hoje. Houve algumas dificuldades com isso. Não é fácil descobrir, mas uma vez que você entende, vai conseguir fazer o seu próprio. Certo, vamos ver como isso funciona. Aí está, funciona assim que aparecem, é incrível. Sim, ficou bem melhor do que eu imaginava. Eu realmente gostei disso. Agora preciso colocar minhas decorações. Personalize isso para a chegada das crianças em sua casa. Você pode assustá-los antes mesmo de chegarem, pode soltar uma cena com fumaça quando eles chegarem. Você tem muitas opções aqui. Certo, ali está a minha máquina de fumaça e você pode ver que tem uma caixinha preta atrás dela. Já vou te mostrar o que é isso. Mas essa máquina de fumaça, US$ 55 aqui no Canadá agora, quando eu abro a porta, vamos ver. Lá vai ela. Então a máquina de fumaça está funcionando e aí você vai notar que ela desliga, então você pode controlar exatamente quanto tempo ela fica ligada e isso na verdade é baseado naquele sensor ali e em mais alguns outros truques. Você também pode mudar a iluminação se a sua máquina de fumaça tiver essa opção. A minha tem. A máquina de fumaça que eu comprei é bem comum. Não gastei muito nisso e ela vem com um pequeno controle remoto, que é um dos principais pontos. Falarei sobre isso em breve. Mas uma das coisas que acontece com essas máquinas de fumaça é que elas precisam de cerca de 4 minutos para aquecer. E então elas têm um botão separado ou um controle remoto como este. Existem duas formas de acionar a fumaça. Após esses 4 minutos, você não vai querer esperar esse tempo sempre que uma criança vier à sua casa. Então, basicamente, você vai ligar e agora vamos replicar esse controle remoto. Esse controle remoto eu achei que era infravermelho quando comprei e teria sido muito fácil de replicar, até parece um. Mas na verdade é RF. Então, frequência de rádio, e geralmente esses são 433 MHz, que é o tipo de frequência portadora usada por eles. Então, o que a gente faz na verdade é usar um equipamento de casa inteligente para replicar esses sinais, e você pode replicar todos eles. Agora foi aqui que eu realmente encontrei algumas coisas. Com certas plataformas de casa inteligente, existem restrições de RF na América do Norte, então 433 MHz e, na verdade, um dos hubs que eu tentei usar não conseguia fazer isso, muitos outros hubs também não conseguiam. Eles realmente me disseram: não, você não pode fazer isso no Canadá. E isso é um problema no Canadá e nos Estados Unidos. Eles são meio restritos de algumas formas, então tivemos que encontrar uma solução específica para replicar isso. Eu acabei de ligar minha máquina de fumaça porque estava apertando isso, tinha muita fumaça lá fora de qualquer jeito. Então, o que vamos usar para replicar isso se chama Broadlink e é chamado de RM4 Pro. Não é um dispositivo caro do ponto de vista de casa inteligente, mas ele pode replicar sinais infravermelhos e RF. Na verdade, está muito bom agora. Essa caixa está a cerca de 8 metros da máquina de fumaça neste momento, e acho que eu poderia ir muito mais longe. Ok, então não se sinta realmente restrito, mas isso está apenas conectado usando o cabo USB que veio na caixa em uma porta USB. O que acontece no final é que você pode programar cada um desses botões nessa caixinha e então pode controlar o que você tiver aqui. Então você pode ver. Eu tenho diferentes modos para a iluminação, posso ligar e desligar os LEDs. Tem alguns modos ali como pular, piscar, desvanecer e aí todas as cores diferentes. E assim, eu tenho controle disso se eu quiser. Vamos entrar em alguns detalhes de como você faz isso. E depois vou falar um pouco sobre sensores de movimento e algumas das opções que vocês têm ali. E por falar nisso, o patrocinador do vídeo de hoje é a Tapo e o novo kit C615 deles. Esta câmera pode ser usada como sensor de movimento para sua máquina de fumaça ou outros projetos. Já mostrei isso antes com câmeras Tapo e esta não é diferente. O que é diferente é o que está incluído aqui. É realmente tudo em um só.
É uma câmera totalmente sem fio, com carregamento solar, resolução 2K, rotação de 360 graus, inclinação e panorâmica, com um refletor embutido de 800 lumens ativado por movimento. E se isso não fosse suficiente, ela também vem com um sistema de detecção por IA sem assinatura para pets, pessoas e veículos. Seu sistema de detecção e notificação é excelente e essa câmera possui opção de armazenamento local. A instalação e configuração foram fáceis e fiquei impressionado com a qualidade das imagens de dia e à noite. Além disso, a forma como essa câmera rastreia pessoas e até veículos enquanto passam pela nossa casa é incrível. Essa nova câmera com holofote é realmente uma opção de segurança para instalar e esquecer. E o que mais me impressiona é que custa apenas $99. Confira os links abaixo para adquirir essa nova câmera incrível da Tapo. No passado, configurei o Hub no aplicativo. É algo muito fácil de fazer. Você clica em Adicionar, seleciona Adicionar dispositivo, escolhe Controle Remoto Universal e adiciona de forma muito simples. Quando você quiser adicionar seus botões, é um pouco diferente do que você pode esperar. Então, este é o Hub bem aqui. Ele está conectado e nós entramos nele. Já adicionei a máquina de fumaça, mas você pode clicar em adicionar para incluir outro controle remoto. Agora, existem vários tipos diferentes, mas em geral, nós só vamos escolher um tipo definido pelo usuário, ok? E você pode dizer onde ele está. Você pode escolher os cômodos, podemos nomear o dispositivo, e neste caso eu vou chamar de fumaça 2. E nós só vamos clicar em salvar e agora vamos usar o dispositivo e adicionar um botão de função. Agora, o que você precisa saber é se é um controle remoto IR ou um controle remoto RF. E agora estamos começando a aprender. O jeito de aprender é, antes de tudo, saber que é 433 MHz. Você tem que saber que praticamente todas essas máquinas de fumaça usam isso. Você vai apertar isso e então vai dizer, ok, estou apertando o botão de ligar. Beleza, agora você pode testar para ver se funciona, mas em geral apenas confie que funciona e depois você pode testar todas juntas mais tarde. Agora estamos dizendo isso e queremos dizer, beleza, essa foi a fumaça. No botão você pode definir um ícone, na verdade existem vários ícones diferentes. E aí você diz, beleza, agora você pode continuar adicionando os diferentes botões de função. Então, se você quiser incluir coisas como a cor roxa, você pode adicionar isso. Então você só precisa dizer, adicionar um botão de função, aprender esse código, clicar em próximo e agora eu vou apertar o botão roxo. Ok, testamos. E agora posso adicionar isso como roxo. Ok, eu até tenho um ícone roxo, isso é ótimo. À medida que avança nessas etapas, basta adicionar os LEDs que quiser. Estes são os que adicionei. E agora podemos enviar esses comandos da máquina a qualquer momento, então podemos simplesmente apertar isso. Neblina ligada, neblina desligada, LED ligado, LED desligado. E podemos mudar nossos efeitos e continuar adicionando conforme acharmos necessário, e isso pode ser usado de outras formas. Certo, vamos ver. Sim. Controle fácil, aqui estão os LEDs desligados. Posso ligar de novo, coisa fácil. Agora que temos o controle remoto básico funcionando, é hora de automatizar as coisas, que é a minha coisa favorita de fazer agora. Como eu disse antes, testei vários hubs, vários aplicativos e basicamente a Amazon foi a melhor e definitivamente a mais fácil. Vocês poderiam fazer isso no Home Assistant, pessoal, só parece que vocês precisam aprender os códigos RF dentro desse aplicativo. Mas para a maioria das pessoas vai ser mais fácil fazer isso no aplicativo da Amazon, especialmente porque isso é como uma configuração temporária na maioria dos casos. Então é nisso que vamos focar agora. Vamos começar a configurar com a Amazon e com um pequeno truque no aplicativo Broadlink para usar o aplicativo do assistente de voz da Amazon. Vou chamá-la de Senhorita A, só para não ativar nenhum alto-falante ou qualquer coisa ouvindo aí perto de você. Agora, usando a Senhorita A, você pode usar vários tipos de sensores de movimento diferentes, até mesmo sensores de contato, para quando alguém abrir uma porta. Há várias opções, mas vou mostrar só a que uso com meu sensor de movimento Philips Hue para áreas externas. E depois vamos falar sobre algumas outras opções mais para o final do vídeo.
Com esse método, a primeira coisa que você precisa fazer é conectar o que chamam de Skill Broad Link no aplicativo da Misa. Ok, e é um processo muito simples, muito fácil de acessar isso. O layout e outras coisas no aplicativo podem mudar no futuro, mas você só precisa procurar pela loja de skills e vai conectar o Broadlink lá. Depois que isso estiver feito, o restante do tutorial você pode simplesmente acompanhar enquanto eu faço aqui na sua frente, e aí vai estar tudo certo para você. A primeira parte do processo seria adicionar um novo dispositivo, mas vamos entrar nesses serviços inteligentes e escolher o botão virtual. Você pode colocá-lo em qualquer cômodo que quiser e pode dar o nome que quiser, mas você vai criar um neblina ligar e um neblina desligar. Beleza, agora eu já criei esses, mas quando você fizer isso, ok, você pode ver, aqui está o meu neblina ligar, meu neblina desligar. E como eu conectei o Broadlink à Amazon, já está adicionado lá, então a gente já pode usar isso dentro do aplicativo da Amazon. Você vai ver esse tipo de coisa. Então, aí estão eles bem ali. Ali estão os meus dois e o novo vai aparecer em algum momento, mas temos neblina desligada e neblina ligada. O que vamos fazer é criar uma rotina aqui e depois vamos criar uma rotina no aplicativo da Amazon. Então, eu já criei elas e isso é tudo o que você precisa fazer. Assim que o botão de neblina da entrada for pressionado, vamos ligar a máquina de fumaça. Podemos enviar para nós mesmos uma notificação bacana para que ela apareça no nosso aplicativo, ou basicamente aqui do lado, e então vamos criar uma segunda. Ok, neblina desligada. Ao pressionar esse botão, desligue a máquina de fumaça. Então estamos apenas usando essa ação ali mesmo e depois enviando novamente essa notificação para nós mesmos. Assim podemos ver que a máquina foi ligada e desligada dentro do aplicativo da Amazon. Se você simplesmente apertar isso, que é aquele pequeno botão virtual que criamos, se você apertar para ligar, ele vai ligar. Usando essa nova rotina que acabamos de criar. Então você pode fazer isso manualmente pela Amazon a qualquer momento e pode pedir para o assistente de voz da Amazon ligar a fumaça. O problema é que ficará ligado para sempre, então precisamos criar uma rotina. Então eu vou entrar em rotinas, vou clicar em suas rotinas e você pode ver que eu criei RUI máquina de fumaça externa. O legal desse método é que você pode usar vários sensores de movimento diferentes. Eles têm configurações diferentes que você pode adicionar. Tem muita coisa legal sobre isso. Outra coisa legal é bem aqui. Chama supressão. Então, sabe, você não necessariamente quer que sua máquina de fumaça dispare toda vez que uma criança se aproxima, toda vez que o sensor de movimento é ativado. Talvez você queira segurar isso por 5 minutos, você pode realmente suprimir por qualquer período de tempo até 1 minuto. E o que isso significa é que isso não vai ativar mais de uma vez a cada 5 minutos, então alguém vai ter que acionar o sensor de movimento. Mas aí, e entre esses horários, essa é a outra coisa, certo? Entre 18H e 23H. E então vai levar 5 minutos antes de acionar de novo, então isso não vai liberar muita fumaça lá fora. É por isso que eu gosto desse método. Então, a forma como essa rotina funciona é quando o sensor de movimento externo, GUI, detecta movimento. Ok, então vamos ligar aquele botão virtual de ligar a fumaça, vamos esperar 5 segundos e vamos ligar o botão virtual de desligar a fumaça. Sim, eu sei que é um pouco estranho ligá-los, e então vamos esperar 10 segundos e depois eu vou desligar ambos. Os botões de desligar e ligar a fumaça estão sendo desativados para prepará-los para a próxima rotina. Você pode clicar em finalizar e novamente pode apertar aquele pequeno botão de play para testar tudo, então sabe, eu apertei aquele play. O que eu devo ver é a máquina de fumaça ligada e depois a máquina de fumaça desligada, e é só isso que você vai ver. Sempre que alguém acionar a rotina, você receberá 2 notificações e pode ficar tranquilo que sua máquina de fumaça está desligada. Há outros sistemas que você pode usar dependendo do que tem em casa, mas é isso. Esse é um bem simples e há muitos dispositivos que você pode integrar à Amazon. Então olha, esse aqui é meu sensor de movimento externo, é esse aqui, certo? O sensor de movimento externo detecta movimento. Então eu posso mudar isso, suprimir, definir os horários de ativação e adicionar minhas pequenas ações.
Seus pesos estão aqui embaixo, na parte inferior, e fora isso, você só vai ligar e desligar a névoa. Interruptores virtuais são encontrados dentro das tomadas. Ok, foi assim que eles apareceram para mim, então você pode simplesmente ligá-los ou desligá-los desse jeito. Certo, vamos ver como isso funciona. Aí está, funciona assim que aparecem, impressionante. Então, e tudo isso é baseado nisso aqui. Apontei desse jeito para a rua para que disparasse um pouco mais cedo. Vamos falar rapidamente sobre sensores de movimento agora. Você viu ao longo do vídeo que eu tenho usado um sensor de movimento externo Philips Hue. Esse é um sensor Zigbee externo, certo? Então ele é feito especificamente para uso externo. Isso é importante porque um sensor de movimento padrão, na verdade, não é feito para lidar com o ambiente externo e as mudanças nas condições do sol. Mas dependendo da sua varanda e do horário do dia em que você quer usar esse tipo de configuração, você pode usar um sensor de movimento básico. Em terceiro, a Reality oferece um conjunto barato. Tem o Zigbee e você pode conectá-los a muitos dos Amazon Echo e Amazon Echo Show que dizem ter um hub Zigbee integrado. É fácil descobrir pelas páginas de marketing ou pelas páginas de vendas se o seu tem um hub Zigbee. Você pode perguntar nos comentários abaixo e vou colocar o link de todos esses produtos agora. O sensor de movimento externo Philips Hue é especialmente bom por alguns motivos, mas isso provavelmente vai significar que você vai precisar ter um hub Philips Hue na sua casa. Se você não tiver, existem alguns outros métodos para conectar esse sensor a outros hubs, mas se você tiver esse hub na sua casa, você vai ter algumas configurações legais que realmente ajudam você a controlar melhor a situação. Então, primeiro de tudo, esta é apenas a página do dispositivo. Aqui e ali você pode ver as configurações de sensibilidade ao movimento e sensibilidade à luz do dia. Então, dependendo de quando você quer que a máquina de fumaça seja acionada, esse sensor realmente cuida de grande parte disso. Sua rotina da Amazon não vai começar a menos que essas configurações, basicamente para movimento e luz do dia, tenham sido atendidas. Então, na verdade, há muitos detalhes aqui. Agora, existem outras opções, como eu disse, ok? Você pode usar um sensor de movimento básico. Só certifique-se de que ele não esteja olhando diretamente para a luz do sol batendo nele. Como isso muda ou as nuvens aparecem, pode acionar o sensor de movimento. Se estiver de acordo, não há problema em usar um. Você também pode encontrar algumas outras versões de sensores externos, então este é um modelo mais antigo e é grande, mas este é o sensor de movimento externo da ZUS. O modelo mais novo deles é menor, pode ser usado do lado de fora, mas você precisa de um hub Z-Wave para isso. Outra coisa que você pode considerar são sensores de presença. Estes são sensores de radar, eles funcionam com base em radar em vez de PIR, que é um sensor de movimento básico infravermelho passivo. Eles podem funcionar através de paredes em alguns casos, então você pode até deixá-los dentro de casa. Vou deixar links abaixo para sensores que vão funcionar para você. Mas fique à vontade para perguntar nos comentários se o que você já tem em casa vai funcionar. Para esse tipo de situação, espero que este vídeo tenha te ajudado. Você sempre pode conferir nossos outros tutoriais divertidos que te dão ideias para esses feriados que estão chegando. Todos eles estão ali, caso contrário. Obrigado por assistir hoje. E claro, viva de forma inteligente.